Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 01, uma explicação rápida e curta para a experiência número 1, tá? Essa aula 01, você vai ter com grande detalhe depois na parte teórica, mas aqui eu vou só fazer uma coisa, umas brincadeiras aqui, só para você lembrar sobre carga elétrica, né? Qual é um dos processos mais simples de você acumular carga elétrica? É o atrito, né? Se você atritar, por exemplo, um balão numa blusa, o que vai acontecer se você fizer esse atrito? O que você acha que acontece? Ele acaba grudando na blusa. Por quê? Porque quando você fez esse atrito, a blusa ficou positiva e o balão ganhou elétrons, né? A lã perdeu elétrons, o balão ganhou elétrons, tá? Se você pegar esse balão e afastar, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar porque ele sente a força elétrica, né? Mas se você tiver uma parede aqui, se você encostar o balão na parede, ele fica, tá? Por quê? Porque na parede você tem cargas, né, equilibradas, mas na região próxima ao balão você tem uma pequena oscilação das cargas, dando um leve positivo aqui, e aí é o suficiente para grudar o balão. Bom, se você mexer o balão, você mexe aqui a distribuição, você afasta as negativas, porque o balão está negativo, e aproxima, deixa as positivas mais livres para atuar, né? Então, esse processo de carga elétrica, de atrito para a produção de carga elétrica, esse é um dos pontos mais básicos, né, desse processo, tá certo? O balão é atraído pela blusa porque existe uma força elétrica, né? Essa força elétrica, mais e menos, se atraem, tá? Aqui eles não se anulam porque esse material aqui é isolante, né? Tanto o balão como a lã são isolantes. Mas esta força de atração entre o positivo e o negativo, que no caso de cargas iguais é de repulsão, é chamada força elétrica. E a força elétrica, quem comanda ela é a lei de Coulomb, não é isso? Tiveram a lei de Coulomb, mesmo que for no ensino médio? Então, na lei de Coulomb, você sabe que as forças, por exemplo, aqui nós temos uma carga 1, as cargas são sempre em coulombs, né? Aqui no caso 5 microcoulombs, 5, 10 a menos 6, né? A carga 2 aqui, 8 microcoulombs. A distância aqui é de 4 centímetros mais ou menos. E aí se você fizer a conta da força, dá esse tanto aqui de newtons, tá certo? Esse tanto aqui de newtons. O que acontece se eu aumentar a carga? Ó, a força é 224. Se eu dobrar a carga, o que acontece com a força? De 225 passa para 450. Dobrou uma carga, dobra a força. E se você reduzir a distância à metade? Em vez de 4 centímetros, for 2 centímetros, tá? Ó, 2 centímetros. Em vez de 450, seria 1800. Você aumenta a força 4 vezes, tá? Repara que os homenzinhos aqui estão segurando as cargas, porque elas querem se repelir, né? Por outro lado, se eu aumentar a distância, em vez de 4 for 8, o que acontece com a força? De 225 vai para quanto? 112, que é 1/4, né?
Não, é a metade. Estava 450 na verdade, né? Vamos fazer a força com 4. Com 4 centímetros é 450. Com 8 centímetros é 112,5, que seria 1/4. Então repara que aí, se você dobra, modifica 4 vezes, né? Se você aumenta, cai 4 vezes. Se você diminui, aumenta 4 vezes. Então, o quadrado tá no denominador, né? Está embaixo, né? Porque quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a carga, maior a força. Se você dobra a carga, dobra a força. Então, a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para acertar a fórmula, tem uma constante que depende do meio ambiente, tá certo? Do valor de K. E aí, esse meio ambiente fornece um valor da constante, né, de 9 vezes 10 a nona. Não sei se você lembra disso. Né? É a constante elétrica do vácuo, que é quase igual ao do ar. Tá? Então, a lei de Coulomb é uma fórmula que permite que você calcule o valor da força. Tá? Por outro lado, como é que essa carga sente que essa aqui está perto? Né? Elas sentem a força uma sobre a outra, mesmo a distância. Veja bem que elas não se encostam. Né? Quando você tem forças que se transmitem sem nenhum tipo de contato, a gente fala que tem um campo de forças aqui. Né? No caso, como é a força elétrica, então é o campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico ele é perpendicular aqui às cargas, ele é como se fosse um porco-espinho aqui, tá certo? E nós podemos olhar aqui como é que seria a figura desse campo elétrico, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um campo elétrico de uma carga de 1 nanocoulomb, tá? Eu tenho o campo elétrico aqui, ó, saindo, né? Certo? Ele na forma de porco-espinho aqui, ele sai para todas as direções, né, no espaço, como se fosse uma bola. Então o campo elétrico positivo é o campo elétrico, ele nasce na carga, né? A carga positiva é o nascedouro das linhas. E o negativo, ele é o sorvedouro das linhas, né? É aqui que as linhas morrem, né? Ó, as linhas todas vão morrer aqui dentro da carga negativa, tá? Se eu combinar as duas, o que vai acontecer? Você vai criar linhas que nascem na positiva e morrem na negativa, tá? Se você botar sensor aqui, ó, perto da carga, a força é bem grande, ó, longe da carga, a força é menor. Perto da carga, a força é grande, ó. Longe da carga, a força é menor, ó. Porque a força cai com o quadrado da distância, lembra? Se eu botar aqui no meio, aqui, ó, a força é bem grande, sai do positivo, vai para o negativo, né? Tá certo? Se você bota aqui os sensores em cima dessas linhas, você vai ter o valor do vetor. Quanto mais longe, mais fraquinho, tá certo? Se você colocar uma carga positiva, né, com outra positiva, dá repulsão. Repara que as linhas não se encostam, né? Se você pegar e colocar aqui no meio o sensor, vai dar quanto? Se você colocar bem no meio, daria 0, né? Bem no meio daria 0. Tá? É que é muito sensível, né? E aí você pode também calcular o que a gente chama de diferença de potencial, tá? Se você colocar atenção aqui, próximo das cargas o potencial é bem alto. O potencial é a mesma fórmula do campo elétrico, só que o campo elétrico cai com a distância ao quadrado, o potencial cai com a distância à primeira potência, né? Então cai com R, não R quadrado. E aí você tem
por exemplo, aqui nesse ponto, por exemplo, ó, você tem um campo elétrico de 14,5 volts por metro para essas cargas, supondo meio vácuo, né? E aqui está um ângulo de 91, né? Aqui seria 90 graus, por exemplo. Esse aqui é o valor do campo elétrico e o valor do ângulo, né? Se você colocar aqui só a direção, você não coloca a intensidade, né? Com a intensidade fica mais legal porque você percebe que ele vai se diminuindo, né? Se você, por exemplo, quiser traçar uma superfície de mesmo potencial, o potencial elétrico próximo aqui da coisa, ele é muito alto, mas se você for se afastando, ele vai caindo. Você quer uma linha, por exemplo, de 16 volts, aqui é um ponto, e aqui para cima você tem que procurar. Aqui é outro, 16 volts, assim. Você vai com o voltímetro tentando achar as linhas equipotenciais para poder mapear esse campo, tá? Na prática, pessoal, nós não conhecemos o campo, nós conhecemos o potencial. O potencial, você mede com o voltímetro. Pega o potencial nesse ponto, põe uma ponta de prova aqui, no voltímetro, e o negativo você liga na terra. Aí você mede o potencial aqui. Você mapeia uma região com vários potenciais e voltagens diferentes, aí você liga os pontos que têm o mesmo potencial, são chamadas linhas equipotenciais. E aí o vetor campo elétrico ele é perpendicular a essa linha equipotencial, tá? Você vai ter isso tudo na parte de teoria, tá? Bom, sabendo esses conceitos básicos, né, a gente pode começar a brincar com algum tipo de experimento, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um experimento bem legalzinho, tá? Que se chama hóquei do campo elétrico. O que eu faço? Eu pego essa carga positiva tem que entrar aqui no gol, tá? Então eu pego uma carga positiva, vou chegando aqui perto, tá certo? E aí eu pego e tento acertar aqui o vetor e mando iniciar. Gol! Tá certo? Você fala, nossa, professor, isso é muito ridículo, tá certo? Aí isso aqui foi só praticar, pessoal. Vamos fazer agora aqui a dificuldade, número 1, tá? Dificuldade 1, ó, tem uma barra aqui na frente, entendeu? Como é que você vai fazer? Se você vier para cá, não atinge. Se você vier para cá, não atinge. Aí o que você faz? Você usa mais uma carga. Com essa carga aqui, o que acontece? Você vai atirar o negócio para cá. Tá? Só que esse positivo vai ver o positivo, vai desviar. Vamos tentar acertar ali dentro do gol, tá? Não, muito, tem que ser mais para baixo. Aê, muito bem, tá certo? Mas a coisa pode ficar bem complicada. Por exemplo, assim, ó. E aí, como é que você vai fazer para acertar aqui dentro? Eu nem tenho ideia, sei lá. Eu faria então esse cara desviar lá para cima e colocaria uma outra aqui para desviar para baixo, sei lá. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu dar um tiro aqui mais perto aqui assim. Assim. Vamos ver o que acontece. Não, não deu certo. Tem que ser mais para cima, talvez. Vamos ver agora. Não, muito forte. E agora? Bateu lá em cima. Então, não é fácil, tá certo?
Então aqui você mexe com repulsão, com atração, né? E podia pôr também uma carga negativa para atrair, né? Sei lá, aí você tem que ficar mexendo, tá certo? Esse é um joguinho bem interessante, tá bom? Para você treinar os conceitos de carga e campo elétrico. Bom, feito isso, nós vamos agora mostrar o vídeo dos experimentos, tá? Do experimento 1, que é um pêndulo eletrostático, tá certo? Então até daqui a pouco.